Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Piscioli e hoje a gente vai ter um webinar sobre... Ah, não, estava sem áudio mesmo, eu tinha deixado mutado até a gente começar. Então, hoje o nosso webinar ele vai ser sobre planejamento de OS, né? Eu vou tentar pegar toda a parte da OS em específico, no RBX, né? Quando se trata de OS, especificamente OS, né? É uma ordem de serviço, o RBX entende que ela é mais vinculada ao técnico, né? Então, ela vai ser, esse treinamento nosso de hoje, ele vai ser mais vinculado para o técnico, para a instalação, na criação de um modelo, para como fazer o planejamento mesmo, como organizar os nossos atendimentos. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minuto. Bom, pessoal, vamos dar início aqui. Como eu disse anteriormente, né, se tratando de OS, muitos de vocês podem acreditar que uma OS é um atendimento, mas o RBX entende que uma OS é uma situação do atendimento, né? Diferente do SLA, que é um tempo para o atendimento ocorrer e ser efetivado, ser concluído, a OS ela vai ser a situação na qual o atendimento se encontra naquele momento. Então, ela é mais focada para o técnico, pelo sentido de que o técnico vai apontar se ele está indo para aquele atendimento, se ele está executando aquele atendimento e se ele concluiu aquele atendimento. Lembrando que concluir uma OS não é a mesma coisa que encerrar um atendimento. Beleza, gente? Vamos lá, então. São poucas telinhas que a gente vai ver, né? Vou começar com vocês, né, apresentando aqui a tela que muitos de vocês já conhecem, acredito que todos, né? Execução no caminho atendimentos, né? Aqui todo mundo conhece, né? Acredito eu. É uma tela de atendimentos, a gente pode criar novos atendimentos. Se eu clicar aqui no botão novo, né? Para fazer uma criação de um atendimento manual, sem estar dentro de um fluxo, estou só abrindo aqui um atendimento sem ser por central do assinante, direto aqui na tela de atendimentos, eu vou ter esse campinho aqui, ó, gerar OS, né? Se a gente deixar não, simplesmente ela vai estar como status não criada. De resto, você abre o seu atendimento, você consegue fazer tudo normal. Se eu deixar como sim, ela vai iniciar como na fila, né? Então, esse aqui é o primeiro campo que a gente pode utilizar, né, no gerar OS. Lembrando que, se você usar fluxos, né, vamos aqui em fluxos, eu vou abrir aqui um exemplo de fluxo que a gente tem aqui nessa base, né? Quando você cria um fluxo, você também tem a opção, né, de gerar OS aqui, ó. Você cria um atendimento, encerra aquele atendimento, aí vai dizer se aquele atendimento, quando ele for encerrado, ele já vai gerar uma OS, sim ou não. Mesma coisa da tela que a gente viu anteriormente, lá no botãozinho novo, beleza? Então, gerar uma OS, né, para fazer um atendimento, gerar uma OS, de maneira, digamos assim, ou no início do atendimento, ou num fluxo, né, a gente consegue fazer dessas duas formas. Também conseguimos realizar, né, gerar essa OS de maneira manual, né? Como seria essa forma? A gente abre um atendimento, pegar esse atendimento número 4, né? Se esse atendimento não tivesse uma OS criada, ela estaria não criada. Vou até salvar aqui, ó. Não criada. Beleza, não criada, né? Para eu gerar essa OS, eu só vou fazer o que eu fiz agora. Eu vou abrir o meu atendimento, eu vou clicar aqui e veja que eu só tenho a opção na fila, né? Que é como se fosse criar essa OS. Eu vou selecionar na fila e salvar. Pronto. Criei a minha OS. O sistema já sabe qual que vai ser a situação do meu atendimento, né? Só recapitulando, OS, pessoal, o RBX entende que é a situação de um atendimento. Diferente do SLA, que é o tempo para ocorrer esse atendimento, a OS ela é como se fosse um status do atendimento. Semelhante ao dos contratos, bloqueado, suspenso, cancelado, a OS vai ser a mesma coisa, só que para o atendimento em si. E lembrando que encerrar uma OS, né, concluir uma OS, deixar ela com status concluída, não encerra um atendimento. O atendimento continua aberto, o SLA continua correndo. Somente o status desse atendimento vai estar como concluído.
beleza? Bom, para gerar o OS a gente já viu, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma capinha, né? Deixa eu mostrar aqui melhor. Ó, dentro da tela de atendimentos, a gente vai ter essa folhinha aqui, emitir OS. O que seria essa emitir OS? Hoje, normalmente, acredito que a maioria já trabalhem com Workforce, né? Como Workforce não tem a necessidade de emitir essa OS. Por quê? Porque pelo próprio Workforce, o técnico já vai ter todos os parâmetros, todas as informações disponíveis do atendimento para ele. Mas caso vocês não utilizem o Workforce ainda e queiram emitir uma OS para o técnico, né, uma folha em papel, em algum modelo que você criou, algum checklist, algum padrão, o que vocês desejarem, né, como se fosse um checklist mesmo, uma folha de instrução para o técnico, uma confirmação, uma assinatura, onde o cliente vai ter que assinar a data, dar um visto lá que foi feito, foi instalado o equipamento dele, né? A gente encontra essa página aqui, né? A gente consegue estar criando modelos para essa OS, no caso impressa, né? E como a gente vai fazer para criar esses modelos? E no IBX, a gente vai ter em atendimentos o campinho modelos de OS. Aqui em modelos de OS, né? Para criar o modelo de OS é bem simples. A gente clica em novo, né? Selecione um nome, vou colocar genérico. Feito isso, beleza. Vou colocar que vai ser um atendimento técnico, né? Então vai trazer só os meus tópicos tipo técnico. E vou colocar em nova instalação, né? E retirada de equipamento. Então, eu vou fazer só de nova instalação. E incluo aqui. Incluiu a linha? Show, você já criou um modelo. Só que esse modelo vai estar vazio. Para você personalizar esse modelo, você tem que clicar aqui nesse botãozinho, que a gente conhece ele como alterar layout. Clicando no botão alterar layout, você vai ter essa formatação, né? É uma tela bem semelhante, todo mundo conhece, é bem parecida com o Word. A gente pode também fazer alguma coisa em HTML, é bem tranquilo, né? Você pode gerar um código e jogar o código aqui em cima, você pode colocar imagens, links, que você desejar. Mas como a gente vai criar um modelo de OS para o papel, para impresso, né? Para você entregar para o seu técnico, para ele utilizar no atendimento, não tem tanta necessidade, né? Mas a parte da imagem e tal é interessante. E bom, chegou aqui você consegue criar. Aí vai de empresa para empresa, de modelo para modelo, você pode fazer da maneira que você desejar. Lembrando que a gente também pode, veja que tem um botãozinho aqui embaixo, ó, ajuda. Se eu clico nesse botão ajuda, ele vai trazer para mim todas as palavras mágicas que eu tenho disponíveis para utilizar nesse modelo de OS. Ou seja, eu consigo fazer um modelo de OS, uma capa, um padrão, é como se fosse um modelo de contrato, mais simples, né? Faço um modelo de OS, e ao invés de sempre ter que ir lá atualizar, colocar o nome do cliente, o endereço do cliente, o equipamento do cliente, o serial, toda essa parte, né? Como eu já tenho isso dentro do RBX, eu posso utilizar as palavras mágicas, buscar a palavra mágica que eu quero para um determinado dado, né, que eu tenho no meu RBX, e incluir aquela palavra mágica ali. Então, eu faço uma capa mais genérica, né, um padrão, né, e dentro desse padrão, os dados mais, como é que eu posso dizer, os dados mais sensíveis do cliente, né, ou não precisa necessariamente ser sensível, né, mas os dados que vão ser alterados, de cliente para cliente, você pode estar utilizando as suas palavras mágicas, né? Veja que o RBX disponibiliza um monte de palavras mágicas e sempre que sai um changelog novo, a gente está incluindo mais palavras mágicas. Vou fechar essa telinha aqui. Bom, aqui a gente faz o modelo de OS, né? Eu tenho um exemplo aqui, mas não é tão dos mais bonitos. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, exemplo de OS. Beleza? Aqui é um exemplo de OS, né, que na realidade eu estava testando as palavras mágicas. Eu coloquei várias palavras mágicas para ver o que elas, né, aqui as palavras mágicas, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V das palavras mágicas para ver se o que elas estavam trazendo mesmo do meu atendimento. Mas basicamente funciona assim, é como se fosse redigir um documento no Word, né? Lembrando que você tem as palavras mágicas para facilitar o seu modelo de OS. Show.
Aí vocês me perguntam, pô, Pedro, mas você está falando de OS, para que OS? O que isso tem a ver com o técnico? Bom, como eu disse antes, a OS, o RBX entende que ela é mais focada para o técnico, né? Além de você poder fazer esse modelo, imprimir para registrar em papel, você também tem ela vinculada com o Workforce. Como que funciona isso, né? No Workforce, o técnico só vai conseguir enxergar um atendimento que possua uma ordem de serviço. Como que isso ocorre? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui o atendimento. Beleza, esse aqui. Vamos abrir aqui o nosso... Vou não criar essa aqui, né, para ficar um exemplo que não esteja nada criado. Show, vazio. Eu vou abrir aqui um emulador de Android, para vocês estarem visualizando um pouco melhor. Tá bom para ver? Beleza. Veja que tem os atendimentos aqui, né? Vou dar um refresh. Desapareceu o atendimento da Jaqueline, né? Jaqueline é outra consultora que a gente tem aqui na RBX Soft. Ficou só o do Vinícius, que também é um consultor aqui da RBX Soft. Eu vou tirar esse atendimento, né? Para vocês entenderem exatamente o que isso faz no quesito técnico Workforce. Veja que a situação da OS desse atendimento está na fila. Vou deixar ela como não criado. Show. Alterações realizadas, né? Eu entro aqui, atualizo, sumiu. Então, é por isso que é muito importante, quando você utiliza o Workforce, sempre criar uma OS. E se você tem um fluxo também, você utiliza o sistema de fluxos, parametrizar para, quando chegar um atendimento que vai ser designado para um técnico, ou que vai ser designado para o supervisor do técnico, esteja já criada essa OS. Porque não adianta você só designar o atendimento para o técnico se ele não vai conseguir enxergar dentro do aplicativo. Para ele enxergar dentro do aplicativo, reforçando, tem que ter criado uma ordem de serviço, uma OS, né? Então, eu vou criar essa aqui, do Vinícius. Beleza, criei, show. Agora eu vou criar, né? Eu acho que eu vou deixar essa aqui, mas eu poderia também criar o da Jaqueline. É o mesmo procedimento. Aí ele aparece para mim e eu consigo fazer as minhas operações no Workforce, né? Bom, o que a gente já viu? Já viu como abre uma OS padrão por atendimentos, a gente já viu como abre uma OS automaticamente pelo fluxo, a gente já viu como cria um modelo de OS, a gente já viu o porquê que a OS é tão importante para o técnico, né? A gente já entendeu que a OS é a situação do atendimento, ela é diferente do SLA, o SLA é o tempo de atendimento. Desculpa, pessoal. Então, quais são as situações possíveis da ordem de serviço, né? Primeiramente, a não criada, né? Quando você não cria, quando você não tem uma OS, né? Após ela estar criada, a primeira situação que a gente vai ter, eu vou mostrar aqui na tela do Workforce mesmo, que eu acho mais visual, mais interessante. Vou abrir esse atendimento. Beleza. Tá bom. Aí. Veja que a minha situação está na fila, né? E eu tenho a seguinte situação, a caminho e abortado, né? Eu posso alterar para caminho, né? Esse treinamento, pessoal, ele não é focado em Workforce, a gente vai ter um treinamento específico para Workforce. Hoje a gente está falando somente de planejamento de OS. Eu vou citar algumas coisas do Workforce, mas é porque eles estão vinculados à OS, que o RBX entende por OS. Beleza, depois de a caminho, eu técnico, né, estou a caminho, então marco lá que eu vou ir para o cliente. Eu estou indo para o cliente, eu não cheguei no cliente, eu não estou executando nada, eu estou indo para o cliente. Eu posso ter acabado de sair de um outro cliente indo para o próximo, né, do cliente A para o cliente B. Beleza, eu técnico, cheguei no cliente, e agora, o que eu vou fazer? Bom, agora eu tenho que alterar a situação de a caminho para em execução. Agora tem um campinho específico do Workforce que ele limita o raio de distância, né? Eu vou parametrizar aqui para eu poder fazer essas alterações. Lembrando que quando a gente tiver um tema específico de Workforce, eu vou focar mais nesse assunto. Já com 0. Beleza. Show. Vou dar uma atualizada aqui. A caminho, né? Se eu clico aqui novamente, agora aparece para mim em execução. Por que não aparecia antes, Pedro? Porque no Workforce você consegue parametrizar um raio de distância, ou seja, o técnico só vai conseguir colocar que a situação dele é em serviço, em execução, quando ele estiver próximo do endereço do cliente.
né? Então, ele tem que estar próximo do endereço do cliente e aí sim ele vai conseguir colocar em execução. No caso, estava parametrizado num raio de 100 metros, eu mudei para 0, para não ser obrigatório, mas, por padrão, todas as empresas usam, né, um raio definido, variando de cidade para cidade, de tamanho de provedor para provedor. Show! Coloquei em execução. Né? O que vai acontecer? Quando eu coloco em execução, né, eu já posso disparar scripts para esse equipamento, caso eu inclua um equipamento no cliente ou algo do tipo, eu posso disparar scripts, o meu equipamento já pode fazer uma solicitação PVPoE, né, eu já posso estar testando a conexão desse cliente em específico. Beleza, instalei, fiz tudo, show, conectou, perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar como concluído. Veja que eu tenho a situação pausado e abortado. Né? Vou comentar delas agora, porque se eu colocar concluído, não vou conseguir ver ela de novo. Se eu coloco pausado, né, é a situação pausada mesmo. O técnico parou para almoçar, ele teve que sair daquele atendimento para ir outro, ocorreu alguma coisa no intercurso do atendimento que ele teve que pausar aquele atendimento. Ele não está na fila, ele está pausado. A tendência é que ele volte depois da pausa. E a gente tem também a situação abortado. Abortado é quando você cancela, quando não deu certo, né? O atendimento não vai ser encerrado, mas ele vai estar como situação abortada, ou seja, você abortou aquele atendimento por algum motivo, né? Esse motivo pode ser descrito na solução, pode ser descrito na causa, na ocorrência, da maneira que vocês desejarem. É mais um status mesmo do nosso atendimento. E o por fim, finalmente, o concluído, né? O concluído é quando você terminou, executou perfeitamente tudo que a sua ordem de serviço mandava, ou seja, o seu atendimento de instalação foi executado com sucesso. Coloquei em concluído, né? Show. Agora, ó, eu como técnico que utiliza o Workforce, consigo encerrar esse atendimento. Se o meu atendimento tivesse pausado, abortado, na fila, a caminho, em execução, eu não consigo encerrar esse atendimento de jeito nenhum. O Workforce não deixa. Esse atendimento ele pode ser encerrado pela web, mas pelo Workforce não tem como. Você só vai conseguir concluir o atendimento, encerrar o atendimento, desculpa, depois que o status da OS estiver como concluído. Beleza, o status está concluído, eu posso vir aqui, né, e encerrar o atendimento. Tem que colocar a assinatura, né? Nananã. Beleza. Agora eu consigo vir aqui, selecionar a causa de encerramento. Show. Realizei o meu atendimento. Beleza. E é por isso que a OS é muito importante, né? Para a parte técnica. Né? Nossa, Pedro, eu coloquei como concluído e desapareceu o atendimento. Ele foi encerrado? Não, ele não foi encerrado. Se vocês repararem, eu não cliquei, eu não selecionei uma causa e não salvei, ou seja, eu não concluí o atendimento, eu não encerrei o atendimento. Eu só mantive ele como concluído. Eu, como técnico, né, usuário do Workforce, tem essa setinha aqui, ó. Eu vou clicar nessa setinha, né? E dentro dessa setinha, eu vou ver todas as minhas OS concluídas, ou seja, eu posso ir fazendo meus atendimentos e no fim do dia, eu posso encerrar eles, né? Eu não preciso necessariamente encerrar na hora, né? Isso vai de regra de negócio de empresa para empresa, mas, né, tem essa possibilidade também, né? Você pode concluir as suas OS e no fim do dia dar baixa em todas elas, né? Lembrando que o Workforce sempre vai respeitar o que foi parametrizado para ele. Eu não vou concluir SOS, não vou encerrar SOS. Beleza. Temos mais uma coisa para a gente ver sobre planejamento de OS aqui no RBX. Né? Ela é uma tela bem legal, uma tela, o próprio nome da tela é o nome do nosso tema de hoje, planejamento de OS, e ela é como se fosse uma tela interativa para você fazer designação, controle e exibição de atendimentos. Né? Como que eu encontro essa tela? Bem simples, aqui no meu no buscar, eu posso ir em atendimentos, planejamento de OS, ou eu escrevo planeja, né? E vai ter, é a única que aparece, planejamento de OS. Beleza, clique em planejamento de OS. Vai aparecer essa tela aqui para mim. Veja que eu tenho um mapa, né? Esse mapa, né, aqui de Marialva, no caso, ele só vai aparecer se você tiver configurado a sua API do Google. Né? Isso a gente também vai ver
em outros webinars. Provavelmente no webinar do Workforce eu vou falar mais sobre, porque para usar o Workforce você precisa ter uma API do Google, né? E mais especificamente uma API do Google Maps. Ela vai vincular o Google Maps do seu RBX com o Google Maps do aplicativo Workforce. Mas voltando aqui para a tela planejamento de OS, né? É uma tela bem tranquila. Ela tem 4 botões nas laterais. A gente tem essa bala de rolagem no meio da tela, né? E veja, vocês já estão reparando que aqui embaixo eu vou ter todos os meus usuários cadastrados. Ou seja, todos os usuários que eu cadastrei no meu RBX, eu tenho na tela planejamento de OS. Por que eu tenho isso? Bom, normalmente essa tela ela vai ser utilizada por supervisores, né? Para quê? Para você fazer um plano, para você fazer uma rota, para você realmente controlar como você quer que seja executado os atendimentos, né? Com base na OS. Veja que eu tenho atendimento somente do Vinícius aqui, né? E mais nenhum. Ah, Pedro, mas eu tenho um monte de atendimento. Mas eles estão com a OS criada ou estão não criada? Só vai aparecer para mim aqui os atendimentos que estão com a OS criada, né? Na fila, pausado, abortado, qualquer situação, contanto que esteja criada. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Pela atendimentos e execuções, né? Eu vou ir naquele atendimento da Jaqueline. E vou criar um OS já na fila. Beleza. Coloquei a OS na fila. Ela vai aparecer para mim lá no Workforce. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês também. É bem legal isso. Ó, ela já aparece para mim no Workforce. Veja que o número é 2. Por que é 2 e só tem ela? Porque o 1 já está concluído lá na minha lista de OS concluídas. E eu me auto-derrubei, beleza, porque eu devo ter ficado sem em algum momento. Show. Voltei aqui, né? Agora, lá na telinha Planejamento de OS, eu vou conseguir ver o atendimento da Jaqueline, aqui, ó, 1 e 2. Situação concluído, situação na fila, né? Basicamente, essa tela serve para isso. Ah, Pedro, mas como que eu utilizo essa tela? Ela é bem tranquila, ela é bem interativa, ela é point and click. Você clica, arrasta, né? Ou você só clica, né? Se eu clicar aqui na setinha do cantinho inferior direito, eu vou abrir as informações do meu atendimento, né? Eu consigo ver as informações, o plano, a distância do técnico, a data de abertura, a situação do OS, o endereço do cliente, eu consigo alterar a situação, eu consigo ver o assunto e a solução desse atendimento em específico. E também, o que eu acho mais legal dessa tela em específico é que eu consigo designar e alterar a ordem dos meus atendimentos da maneira que eu desejo. Deixa eu vou retirar esse atendimento de concluído, só para a gente poder brincar aqui. Vou botar ele na fila de novo. Daí ele vai sair do OS concluído e ele vai voltar para na fila, beleza. E aqui ele vai continuar, né? Então, refresh na página aqui. Ele vai continuar no mesmo modelo que estava. Beleza. Para que eu fiz isso? Para a gente poder brincar um pouquinho, né? Como assim brincar? Bom, eu consigo inverter a ordem, ou seja, a Jaqueline vira 1, né? E o Vinícius vira 2, ou seja, eu quero que o atendimento da Jaqueline seja o primeiro na fila e o do Vinícius o segundo. Então, pela lógica, o técnico vai ter que ir primeiro na Jaqueline e depois do Vinícius. Veja que no Workforce é invertido também o atendimento. Muito legal, né? E também eu consigo, digamos que eu seja o supervisor. Eu, Pedro Piccioli, sou o supervisor dos técnicos. E eu receba, pelo fluxo, todos os atendimentos de instalação caiam para mim, né? Então, todos os atendimentos são designados para mim. O que eu, como técnico, vou fazer? Vou designar esses atendimentos, correto? Mas eu não vou ir lá abrir atendimento por atendimento, clicar em designar, selecionar o usuário. Não, isso é ultrapassado. Hoje, eu vou clicar no meu atendimento e vou arrastar para o meu técnico. Pronto. Eu fiz a designação de atendimento. Ah, não sei o que, não consigo fazer isso. Consegue. Vou mandar para o outro técnico. Beleza, mandei para o outro técnico. Ah, deu algum problema no atendimento, o técnico abortou, pausou e tal, vai ter que voltar para mim. Tranquilo. Consigo voltar para você.
né? Então, veja que ela é uma tela bem simples, bem interativa, né? Ela é de clicar e arrastar, não tem nenhum segredo, né? Note que, se eu selecionar aqui, eu vou começar a ver o meu técnico, né? O meu técnico está aqui, e os meus atendimentos estão aqui. Eles estão aqui porque estão é um atendimento fantasma, né? É uma base de treinamento. A gente não bota informações reais, né? Mas se você tiver o endereço correto no seu cliente, ele vai apontar para a localização correta. Tanto que aqui, né? Eu estou usando fake GPS que está em Brasília, mas aqui mostra a localização exata do meu aparelho, no caso o Android, né? Do Workforce. O que mais que eu posso fazer nessa tela? Bom, você consegue filtrar por usuários, né? Você consegue selecionar aqui quais usuários você quer que apareça. Vou colocar para aparecer o meu usuário e eu vou colocar para aparecer o usuário do Edson. Beleza, aqui é o meu usuário e o usuário do Edson. Se eu clico nos dois, eu consigo ver só o meu. Poxa, Pedro, eu não estou conseguindo mais ver o meu técnico, né? Você só vai conseguir ver a localização do seu técnico se ele tiver um atendimento que não esteja encerrado, certo? Então, você só consegue enxergar o técnico nessa tela e ver onde ele está no mapa se ele tiver um atendimento vinculado a ele. Se ele não tiver nenhum atendimento, que é o caso do Edson aqui, eu não consigo ver o técnico. A partir do momento que eu designo o atendimento para ele, eu consigo ver aonde que ele está no mapa. Veja que ele foi para o meio do nada, né? Porque ele não usa o Workforce e, logicamente, não tem para onde pegar, né? Aqui vai ser a coordenada 00000, né? De latitude e longitude. Vou voltar para o Pedro tem GPS, o Pedro funciona, o Pedro está aqui. Aqui embaixo a gente tem filtrar situações, né? Como ela é uma tela de planejamento e controle, você consegue saber, eu quero ver só as OS que estão em execução, quero ver só os técnicos que estão em instalação agora. Eu quero ver só as OS que foram concluídas. Eu quero ver as OS que estão, os técnicos que estão a caminho. Você tem essa possibilidade também de filtrar aqui, nesse campinho, filtrar situações OS. Esse outro botãozinho aqui, o quadradinho, você aumenta a tela, né? Para você ver o mapa com mais clareza. E se você clica nele, você diminui. E aqui embaixo é o botão marcar todos. Ele vai marcar todos os usuários que estão aparecendo. Para que ele vai marcar todos os usuários que estão aparecendo? Ele vai marcar todos os usuários que estão aparecendo para a gente poder visualizar eles no mapa, fazer a rota certinho. Beleza? Bom, pessoal, acho que foram todas as dúvidas. Vou estar encerrando o nosso webinar de hoje. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Semana que vem, mesmo horário, vamos ter outro webinar. Vocês vão receber convite, da mesma forma que a gente sempre faz, né? Vai ser outro consultor, outro tema, mas convido todos vocês a estarem participando novamente, né? Para a gente poder ter esse bate-papo, para a gente poder ter essa tira de dúvidas, né? Para a gente poder dialogar sobre o RBX em si e seu funcionamento, né? Até porque o webinar é para isso. Show? E também, né, dentro de alguns dias, a gente vai estar postando essa gravação no YouTube. Então, caso alguém que entrou um pouquinho mais tarde, perdeu o comecinho ali e tal, ficou perdido em alguma coisa, tá com vergonha de perguntar, pedir para mim repetir, daqui a alguns dias, 2, 3 dias, a gente vai estar postando essa nossa gravação, né, logicamente editada, só com a parte que eu falo, né, acredito que não vai ter as dúvidas, né, só se for uma dúvida muito legal. Aí a gente vai estar postando no YouTube, vocês podem estar revendo o vídeo lá no nosso canal do YouTube, RBX Soft. Beleza, pessoal? Falou e até mais. De nada, gente.